Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai pra todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai pra você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter no mínimo respeito. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô aqui super animada pra gente falar hoje um pouquinho aí sobre o capítulo 6 do nosso querido livro Mulheres que Correm com os Lobos, da nossa querida, maravilhosa Clarissa Pinkola Estés. Hoje, então, chegou o dia da gente falar sobre a procura da nossa turma, a sensação da integração como uma bênção. Nós vamos estar falando um pouquinho aí, hoje o conto é aquele famoso conto, penso que todos nós já ouvimos, né, esse conto. É o conto aí criado pelo nosso querido Hans Christian Andersen em 1845, o nosso famoso conto aí do Patinho Feio. Vamos lá? Então, pessoal, esse conto, né, ele vem nos trazer aí um pouco sobre o arquétipo, né, do órfão, né, assim como também sobre o arquétipo ali, os tipos de mães. Nós vamos estar falando aí ao longo do nosso vídeo, certo? Então é o seguinte, ela inicia, né, falando aí que às vezes, né, a vida dá errado ali para as mulheres, né, algumas mulheres desde cedo, né, passam ali por diversos problemas, inclusive ali o abandono, né, dos pais, né, não só fisicamente, mas também psicologicamente falando, né. Ela fala lá no início, né, que muitas mulheres tiveram pais que as observavam ali como se fossem um pequeno alienígena, né, que não fizesse parte ali da família, enfim, né, e dando esse olhar aí, né, meio que enregelante, né, em relação ao filho, né, como se fosse alguém ali que não fizesse parte ali, né, daquele contexto, daquela cultura ali dentro daquela família, né. A história começa mais ou menos assim. Já estava quase na época da colheita. As velhas faziam bonecas com as palhas de milho, os velhos remendavam cobertores, as moças bordavam flores vermelhas nos seus tecidos brancos e os homens, né, os rapazes, organizavam ali o feno. Enquanto isso, a pata, né, ali à beira do rio, já chocava ali a sua ninhada de ovos. E a pata chegou um certo dia, né, onde os patinhos resolveram eclodir lá dos seus ovos, né? E tinha um ovo diferenciado, né? Um ovo era maior do que os outros ovos. E ele foi o último ali a eclodir. Quando, né, sai de lá uma criatura totalmente estranha, diferente ali dos outros, né? Já era diferente antes, né, por ser um ovo maior. E fica todo mundo espantado, né? Inclusive a comunidade ali, né? Questionando, né? Em relação, nossa, mas e porque ele também era muito feio. Ele era feio, gente. Ele era, né, diferente dos outros. E a comunidade ficava questionando, né? Poxa, mas esse não é teu filho, né? Esse filho não é seu, não tem nada a ver com a sua família, não tem nada a ver com você. Enfim, e a pata no início, ela ainda defendeu ali, né, seu filhote, onde outros patos até tentaram matar ali ele, né, por ser ali diferente, enfim, mas ela sempre ali defendendo, né. Mas chegou um dia que ela se cansou, né, ela se cansou
de todo esse preconceito, né, de toda essa da comunidade, enfim, ali, né, desse julgamento em cima dela ali em relação ao seu filho. E com tanta gente ali, né, em cima, pegando ali no pé da pata, dizendo que, poxa, como que você tá criando um filho, esse filho não é seu, né, não tem nada a ver com você, enfim. Ela se cansou ali de tanto, né, escutar e resolveu abandonar o seu filho. Né? Na verdade, ele se sentiu abandonado e resolveu também abandonar sua família. Né? Ele saiu, foi embora, se sentiu rejeitado e foi procurar aí a tua turma, né? Como diz lá no título do início aí do nosso capítulo 6. E ele foi embora aí da sua turma, passou por vários lugares, foi achado aí por uma senhora, que o intuito ali, que já pegou ele com o intuito ali de juntar seus ovos, né, para ela. E só que não deu muito certo, porque ela já tinha lá uma galinha e tinha um gato, né, que não gostavam também nem um pouquinho ali, né, do patinho. A gente vai ver mais para frente que não era um patinho, né? E eles também faziam o dia todo ali para atazanar, enfim, e ele não conseguiu ficar lá naquele lugar também. E vai mais uma vez ali o patinho perambular, né, na comunidade, tentar achar um lugar para ele mais seguro. E ele, enfim, passa por várias situações difíceis, né? No lago ali ele percebeu, né, que tinha alguns que parecia ali com ele foi tentar se aproximar, mas de repente ele viu uma cena terrível, né, dos caçadores lá matando, né, os patos, enfim. E ele ficou muito assustado, inclusive ele até passou por um perigo de morte ali, né? E ele conseguiu se esconder lá no lago e fugir ali dos caçadores e foi parar em um outro local, né? Foi até que o inverno chegou, né? E ele começou ali, né, a sentir muito frio, enfim, foi caindo a neve e ele caiu ali sobre o gelo, acabou congelado. A sorte dele foi que foi passando um lavrador, né, ali pelo caminho e resolveu pegar o pato, né, levou para sua casa, aqueceu, né, deu ali os cuidados necessários, né, tentou ficar ali com ele, né. Só que mais uma vez não deu certo, né, ele todo desajeitado ali, as crianças quiseram pegar ele sentiu medo, né, as crianças lá, os filhos do lavrador quiseram brincar com ele, pegar ele sentiu medo também e acabou sendo espantado ali, né, ele foi mais para frente. Foi só então que ele conseguiu avistar, né, um lago e ele viu umas criaturas, né, parecia ali uns patos, mas eram lindos, brancos, né, nadando ali com toda leveza, com toda beleza ali pelo lago, e ele resolveu se aproximar. E não eram patos, eram cisnes. Isso, assim como ele. Só que ele nem sabia ainda que ele era um cisne, né? E ele ficou com medo, porque as criaturas, assim que ele entrou no lago, né, foram ao seu encontro, né? Foram ali para acolhê-lo, perceberam que ele era um deles, né? Que ele era um cisne. Naquele momento, né, que ele olhou ali para a imagem do lago, que surpresa, né? Na imagem, na água, ele viu um cisne, né, com a plumagem branca, né, como a neve, com os olhos escuros e tudo mais. Ele se enxergou ali como igual, né, aquelas criaturas que estavam ali agora acolhendo ele, né, que eram os demais cisnes, né, e ele então acabou se revelando que ele era um deles, né, e ele se sentiu acolhido, se sentiu mais tranquilo ali diante a sua nova família, né, na sua nova não, a sua verdadeira família, e a sequência, né, continuou ali, né, a primavera chegando e mais uma pata indo à beira do rio chocar os seus ovos.
Assim finaliza lá o conto do livro da Clarissa. Então, nesse tipo de relato dessa história, o personagem central, ele é torturado, né, por acontecimentos alheios ali à sua influência. A gente percebe isso, onde ele é forçado ali a enfrentar circunstâncias não tão propícias, né, uma luta instintiva ali para continuar vivo, né, para sobrevivência. A Clarice, ela coloca, né, ali para nós essa história de uma forma que podemos nos certificar, né, que a gente deve perder menos tempo, né, com aquilo que não foi dado ali no início, né, na infância, na família ali, aquilo que a gente perder menos tempo com aquilo que não foi lhe dedicado, né, e procurar pessoas com quem a gente vai se sentir melhor, com quem a gente vai se sentir bem, né? Ao invés de ficar ali só lamentando o que você não teve, né? Você procurar meios de se sentir mais feliz. E de certa forma, não é uma experiência de todo ruim. Porque o problema ali, né, dessa projeção, dessa falta de aceitação dos pais, de certa forma, vai forçar o enfrentamento ali de circunstâncias, como eu falei, pouco propícias, né, e vai forçar essa luta aí pela sobrevivência. Né? De certa forma, ele vai se sentir, como o patinho, ele se sente angustiado ali, de estar ali, de sofrer preconceito, de não ser bem visto, de não ser aceito, e aí a partir daquela situação ruim ali que ele passa, é que ele vai procurar sua turma, né? É que ele vai tentar sair ali daqueles problemas, né? Daquelas projeções, enfim. Então, assim como para o patinho feio, para a mulher selvagem, né? A continuidade, ela é uma das suas maiores forças, né? E vai descobrir, com certeza, qual que é a sua verdadeira família, né, psíquica, né, proporciona ali, e isso vai proporcionar ao indivíduo a vitalidade, a sensação de pertencer ali a um todo, né, de fazer parte ali daquele contexto. E agora eu vou falar um pouquinho também sobre os tipos de mãe, né, e antes disso explicar aqui para vocês como que esse arquétipo afeta, né? Ele vamos dizer aqui que ele é pela psicologia junguiana, né? Junguiana, o complexo materno. Como que acontece aí o complexo materno? Muito embora, né, a cultura da mulher possa ter devolvido o raciocínio de como ser mais consciente ali acerca do papel das mães, né? A mãe interior, né, que é aquela que vai estar ali no seu self, no seu sentimento, enfim, ela terá, né, os mesmos valores e ideias a respeito de como uma mãe deve ser e agir, que vigoraram lá na sua infância, né? Por isso que esse período da infância ele é muito importante, né? A forma como que foi colocado ali para você, como que você foi tratado ali, né, nesse período, né, pela sua família, pela sua mãe, pelos seus pais, enfim, isso vai refletir bastante lá na sua vida adulta, né? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre esses tipos de mães. Com o exame aí dessas estruturas maternas, né, nós vamos poder avaliar, né, como que o nosso complexo materno e interior ele sustenta, né, as nossas qualidades exclusivas ou se ele está precisando ali de algum ajuste, né? Então, ela começa falando aqui sobre a mãe ambivalente. O que seria a mãe ambivalente? A mãe ambivalente é a mãe que curva-se ali aos desejos da comunidade, ao invés de alinhar-se ali a favor do filho, né? Então, ela sempre está agindo pelas imposições da sociedade, não pelo seu próprio sentimento,
né? Não pela sua própria vontade, né? Muitas vezes ali até imposta, né? As mulheres, elas sempre morreram em termos psíquicos e espirituais, né? Nós temos aí na história, né, várias fases, né, que foram colocadas principalmente lá na Idade Média, né, onde casos extremos, né, as mulheres elas foram enforcadas, queimadas, assassinadas, né, por desafiarem aí as proibições da comunidade, né? Então isso é bem visto aí nesse período histórico. E é preciso reavaliar essa questão aí da mãe ambivalente, né? Por quê? Porque quando a mulher tem essa imagem da mãe ambivalente na sua própria psique, ela pode se descobrir ali com medo de firmar uma posição, de exigir respeito, né? De afirmar seu direito, de fazê-lo, de aprender, de viver a seu próprio modo. E o segundo arquétipo aqui que ela coloca é da mãe prostrada. Quando uma mãe desiste, o que é a mãe prostrada? É a mãe que desiste, né? Como coloca lá a patinha lá, quando ela desiste lá do filho por ser diferente, né? Quando uma mãe desiste, isso significa que ela perdeu o sentido de si mesma, né? Ela pode ser uma mãe perversamente narcisista, né? Que sente no direito ali de ser criança também, né? A Clarice ela complementa, ela coloca, né, quando as pessoas caem prostradas, né, elas geralmente caem por 3 estados emocionais. Ela coloca lá o de confusão e de agitação, que é onde há ali quando há a impressão de que ninguém sente uma solidariedade adequada pela sua aflição, né, esse pensamento aí. Ou também de abismo, né? Uma reencenação ali emocional de antigas feridas, né? Muitas vezes ali frutos de uma injustiça inexplicada, né? Que ela sofreu ali, que foi perpetrada contra ela ali, que ela sofreu desde criança. Mas também pode vir ali, né? Como um atributo ali da vivência ali dentro dessa cultura machista, né? Dessa cultura, ela pode ser aquela que a mulher vive, né? Seria ali ainda mais prejudicial ainda, ela pode ser a cultura que a mulher leva por aí como ela concorda, né, dentro da sua própria cabeça, né? Porque existem, né, muitas mulheres com pensamentos machistas, né? Desde lá isso é histórico, né, gente? Desde lá do século XVIII, XIX, XX, né, houve muito ali através de guerras, divisão forçada de famílias ali pela escravidão, né, onde as mulheres eram separadas dos seus filhos, né, a mulher tinha fatos ali também que a mulher ela não era permitida amar quem que ela quisesse, né, isso já foi falado lá dos casamentos arranjados, né, a questão também do desprezo ali dentre as mães solteiras, né? Elas eram desprezadas, vistas como indefesas, né? Pelo pai, né? Sempre ausente ali, né? O pai prostrado, né? Essa mulher, ela geralmente ela teve um pai prostrado, né? Que não participava ali da educação dos filhos, né? Só fazia o papel ali, como ela fala na história, de pendurar o casaco todas as noites, né? A mulher ela tinha isso antigamente, né? Que a mulher, para ser bem vista pela sociedade, ela precisava ter um marido, ela precisava ser casada, enfim, né? Isso sempre foi colocado ali, né? Diante desses preconceitos aí que a mulher sofre, né? Sofria e sofre até hoje, né? A mulher criando ali seus filhos sozinhos, mesmo às vezes mesmo na presença do pai, né? Não só aquelas que foram abandonadas, não. Muitos ali estavam dentro de um casamento, né? Com o pai só de fachada, né? Porque sempre as mulheres é que tomavam conta dessa criação dos seus filhos, né? Então, quando a mulher tem um construto, né, de mulher prostrada dentro da sua psique, ou seja, da sua cultura, ela acaba sendo indecisa ali quanto ao seu valor, né? Ela mesma se desvaloriza, né? Muitas vezes ela mesma se desvaloriza ali, ela tem essa questão de achar que ela precisa de uma figura masculina,
né? Precisamos, sim, claro, né? Mas para ajudar, não para servir ali de enfeite, né, gente? O próximo arquétipo é da mãe criança ou a mãe sem mãe, né? Que trata-se aí que ela faz, né? Ela age dessa forma, né? Ou pela ingenuidade ali, por ser uma mãe de primeira viagem, enfim, ou por não ter tido mãe, né? Pela falta dessa mãe também lá na infância, né? Então, ela pode sentir-se ali deslocada, né? Às vezes ali sob o seu aspecto psíquico, né? Que se considera não merecedora até do amor dos filhos. Às vezes ela tem esse sentimento, né? De não se sentir digna ali de ser mãe, enfim. Ela coloca aqui pra gente, né? Que ela pode ter sido tão torturada ali pela família e pela cultura também, né? Que não consiga imaginar ser digna de chegar aos pés do arquétipo da mãe radiante, né? Então ela fica sempre ali tentando fazer de tudo, enfim, para poder ser uma boa mãe, né? E às vezes ela peca por isso, porque ou ela vai entrar em situações ali onde que ela vai, como se diz, ela vai torturar ali seu filho com diversas formas de atenção, né? Ou atenção demasiada, ou então também pela falta de atenção, né? Ou, chega ao extremo, né? Então, essa mãe aí, a mãe sem mãe ou a mãe criança, né? É que ela não teve essa convivência aí com outras mães mais experientes para poder estar ali orientando, né? Porque isso é muito importante, né? Essa questão dessa convivência com mães mais maduras, né? Para estar ali orientando, né? Principalmente nesse período aí da maternidade. Nesse caso, né, dessa mãe aí criança, mãe sem mãe, se faz importante esquecer, né, como ela fala desde o início da história, esquecer o que não teve, ir em busca do que você merece, do que você precisa, né? Então, aprender, né, ter o coração aberto para aprender a ser uma boa mãe, independente daquilo que você passou lá na sua infância, né? Se você, no caso aí, ela fala que não teve mãe, não importa, o importa é o que você é agora, o que você está aprendendo agora, o que você quer passar para o teu filho, e você não precisa perpetuar aí um sentimento, algo ruim que você viveu lá na infância pelo resto da sua vida, né? Você pode mudar a sua história, você pode fazer a diferença, né, nas gerações futuras. E aí ela vem falar aqui agora do arquétipo da mãe forte, né, da prole forte, que dá sequência a isso que eu falei para vocês anteriormente, né, que os nossos relacionamentos, né, com todas as mães, todas as madres, as muitas mães, né, elas serão com muita probabilidade relacionamentos permanentes, né, pois nunca passamos da idade de necessitar de orientação, né, de conselho. Isso também não deveria ocorrer a partir do ponto de vista da profunda vida criativa das mulheres, né, porque elas estão sempre ali prontas para aprender, né, apesar de situações que se passaram, né, ela tem que firmar ali no presente, porque ela ainda tem muita coisa para aprender, né, passado passou, dali para frente é outra história. E quando ela agrega esse arquétipo aí da mãe forte, ela tem essa consciência, né, que ela tem que aprender ali não só com a própria mãe, mas assim como com todas as mães, com todas as mulheres, né, uma ajudando a outra ali nessa questão da maternidade, né, uma passando experiência para a outra, né. Então a mãe forte ela tem esse arquétipo, né, de valorizar todas as mães, né. Então e aí tem uma parte aqui desse arquétipo da mãe forte que ela coloca, né? Mas o que dizer da mulher que realmente passou por uma experiência com uma mãe destrutiva na própria infância, né? Para vocês eu digo, tranquilizem-se. Vocês não estão mortas, vocês não sofreram danos letais,
né? Como na natureza, a alma e o espírito têm recursos espantosos. À semelhança dos lobos e outras criaturas, a alma e o espírito conseguem sobreviver com muito pouco e às vezes passam muito tempo sem nenhum alimento. E aí, ela até conta aqui uma historinha, né, da natureza, né, onde que ela fala sobre os lilazes, né, que eles se reproduzem por meio de um sistema de rebentões. Como que isso acontece, né? De modo que cada pezinho ali provém de um rebento, né, que da planta mãe, né? Aí ela conta essa história ali que eles foram ver essa planta mãe lá desses lilás estava morta, né? Mas ela deu origem ali a vários outros, né, que continuam sobrevivendo, né? Muito embora a mãe, né, de certo modo, ela esteja ali acabada, né? Muito embora ela não tenha mais nada para oferecer, né? Os rebentos eles irão desenvolver, crescer independentes e ainda vicejar. E ela coloca aqui, né, já falamos aí dos tipos de mães, e ela coloca aqui agora alguns pontos importantes também, que devem ser frisados aqui, e refletidos a partir dessa história e desse conto, né, do Patinho Feio. Ela começa falando aqui sobre as más companhias, né, como detectarmos aí que estamos em más companhias, que precisamos, né, como o Patinho fez ali, né, sair ali à procura de melhora, né, de melhores companhias, enfim. Então é difícil imaginar, né, como se poderia esperar que uma pessoa soubesse quais portas são certas para ela, né? Então assim, se ela nunca chegou a saber o que é uma porta certa, às vezes ela está dentro de um ambiente ali que ela não sabe, ela nunca teve a experiência do que estar em um lugar saudável, né? Então aí fica complicado, né? Então como que isso vai acontecer, né? No entanto, as portas erradas são aquelas, dá pra gente perceber as portas erradas, né? As portas erradas são aquelas que fazem com que voltemos a sentir proscritos, né? Que seria isso? Sentir fora ali daquele contexto, sentir rejeitado, né? Se sentir mal de estar ali naquele meio, né? De certa forma, nós podemos ver isso através do nosso sentimento, né? E quando a gente sente isso, né? Existem várias soluções, né? Diversas soluções aí para essas más escolhas, né? Se a mulher ela conseguisse ali parar para examinar ali o próprio coração, ela vai sentir essa necessidade, né? De buscar as suas habilidades, né? Os seus dons, de passar por cima ali das suas limitações, né? E se sentir respeitada, reconhecida, né? E aceita. Logo em seguida, ela fala aqui sobre a aparência indevida. Né? O que é isso? Que muitas vezes as pessoas tentam ali disfarçar a sua aparência para poder, o seu modo de ser, de viver, para poder se encaixar em determinadas situações, em determinados grupos, né? E ela coloca aqui que isso não é legal, né? Isso não é legal. Isso não vai nunca te fazer feliz. Você tem que mudar para poder fazer parte de um grupo, né? Muito pelo contrário, né? A gente precisa ser aceito como somos, né? É muito mais elegante, mais profundo ser o que somos, né? Deixando que os outros também sejam como eles querem ser, né? Então é a questão do respeito, né? Cada um respeitando ali o modo de ser do outro. Isso é muito importante em qualquer tipo de relacionamento. E aí ela faz também aqui uma comparação ali na hora que o patinho cai no gelo, né? Então ela faz uma comparação com relação aqui à frieza, né? E ela coloca aqui que a frieza ela é o beijo da morte para a criatividade, né? Você viu lá que o patinho caiu no gelo, ele ia morrer congelado, né? Então não ia adiantar nada ali essa frieza, né? Não vai adiantar nada essa frieza também, porque
embora seja um mecanismo de autoproteção, né, ele prejudica ali a psique da alma, porque a alma ela não reage ao gelo, né, mas pelo contrário, ela reage ao calor. Né, uma atitude gélida ali vai apagar o fogo criativo da mulher. Ela inibirá ali a função criativa, né, e esse é um problema grave. Né, mas a história nos dá uma ideia. O gelo ele precisa ser quebrado, né, e a alma ela é retirada ali desse congelamento, para que ela possa ter ali uma atitude de sair daquele problema. Não vai adiantar só gelar, né, a situação, né? Ela se manter ali presa e congelada. Ela precisa avançar, ela precisa para poder sair dessa situação. E o mais interessante, que quando continua a história ali, o que acontece para tirar o patinho lá, para não morrer congelado? Aparece um estranho, né? Um lavrador passando pelo local e vai salvar ali a vida do cisne, né? A gente fala patinho, mas a gente sabe que ele era um cisne. Então, muitas vezes essa ajuda, né? Esse calor, né? Para que você não morra ali congelado, ele vem de estranhos, né? Não está ali dentro do seu próprio meio, ele vem de pessoas, né, que às vezes você menos espera. Vai te dar essa ajuda aí, vai te dar esse calor, né, para você sair desse meio, para você procurar essa melhora, né? Então aqui ela coloca, né, a pessoa que talvez pudesse nos tirar do gelo, que talvez até mesmo nos libertasse em termos psíquicos da nossa insensibilidade, não vai necessariamente ser aquela a cujo grupo ao qual pertencemos, né? Então por isso que a gente tem que ampliar a visão, né? Prestar atenção a todas as pessoas ao nosso redor, para a gente poder estar aprendendo ali com todas elas. E ela vem falar aqui sobre essa questão do isolamento como dádiva, né? Onde ela coloca aqui, né, se você tentou se adaptar a qualquer tipo de forma e não conseguiu, talvez você tenha muita sorte. Foi através de tudo isso aí que o cisne lá sofreu, né? Enfim, que ele conseguiu reaviver, né? Reavivar ali sua alma através do calor que foi colocado ali pelo lavrador, né? Que tirou ele daquele gelo. E ela coloca que às vezes, né? Às vezes não, quase sempre. Isso é colocado até em algumas situações ali, semelhante ali à produção de diamantes, ela coloca lá, né? Para que haja, né, a produção dos diamantes, né? Ele passa pela uma pressão ali, né, do carbono puro, ele acaba levando uma profunda amplidão e clareza à psique, né? Embora o isolamento não seja algo que deseje por ser divertido, né? Mas ele pode trazer um ganho inesperado, né? As dádivas do isolamento, elas são inúmeras. Ele elimina a fraqueza ali, porque a pessoa se torna mais forte, né? Quando ela pode aproveitar essa situação, né, desse sofrimento, dessas rejeições, enfim, de tudo isso para ela se tornar mais forte, né? Ela vai erradicar ali as lamentações, né? Ela vai proporcionar um insight ali penetrante, aguçando a intuição, assegurando o poder incisivo ali de observação e de visão de perspectivas jamais alcançadas, né, por pessoas que são aceitas. Então, às vezes, essa rejeição ela vai trazer essa dádiva aí, né, desse fortalecimento, faz com que a mulher continue a procurar, e se não consegue encontrar a cultura, que estimule ela, que crie, né, a sua própria identidade, né, essa própria cultura. E ela vai, a partir daí, procurar novos caminhos, né? Assim que ela processar todas as informações e as pistas ali recolhidas, ela voltará a se movimentar e de modo deliberado, e então o desejo de pertencer ao clube ali, né, dos gatos desgrenhados e das galinhas vesgas vai acabar desaparecendo ali totalmente.
Em seguida, ela fala aqui, gente, sobre os gatos desgrenhados e as galinhas vesgas do mundo, né? Porque tem lá a parte da história onde que ela, onde que o cisne vai encontrar lá esse gato, essa galinha lá que vive ali atrapalhando, né? Vive ali, não considera considera as aspirações do patinho lá estúpidas, sem sentido, né? Vive ali só criticando, enfim. Nós, ao longo do caminho, vamos encontrar essas pessoas, né? E o importante, o que que é? O importante é que que a gente não deve, né? Dar atenção, a gente tem que saber dizer não, obrigado e ir embora de certos locais, né? Nós não devemos dar ouvidos, né, a determinadas críticas, né? Então, o mesmo ocorre com a mulher exilada. Se ela for um patinho feio, se ela não tiver mãe, seus instintos não estarão aguçados, né? Em vez disso, ela aprende pelo método de ensaio e erro. Geralmente, muitas tentativas de erros, né? Muitas tentativas e inúmeros erros. Existe esperança, porém, pois a criatura rejeitada, ela nunca desiste. Ela persiste até encontrar seu guia, até farejar a pista, até encontrar o seu chão. E super interessante que eu achei, que ela coloca aqui que às vezes o remédio para essa persistência, ele se encontra ali na natureza. Eu achei isso muito legal, né? Que eu me considero aí uma bruxa verde, totalmente ligada a essas questões da natureza. E ela coloca aqui o fato de uma mulher, né, que estava ali prestes ao suicídio, prestes a desistir, ela consegue ali adquirir forças novamente para viver através da observação de uma teia de uma aranha, né? Talvez ali pela persistência, né, que a aranha tem ali ao tecer a sua teia. Ela coloca aqui, vou até ler esse pedacinho para vocês. Os remédios da natureza são poderosos e diretos. Uma joaninha na casca verde de um melão, um tordo com um pedaço de barbante, uma planta do mato em flor, uma estrela cadente, até mesmo um arco-íris num caco de vidro na rua, qualquer um deles pode ser o remédio adequado. A persistência é estranha, ela exige uma energia tremenda e pode se abastecer por um mês com 5 minutos de contemplação de águas calmas. É interessante salientar que entre os lobos, não importa o quanto ele esteja doente, não importa o quanto esteja acuada, né, a loba, o quanto ela esteja só ou enfraquecida, a loba persiste. Né? Então, a principal característica da natureza selvagem, né, da mulher selvagem, é a persistência. Então, fica essa mensagem, né, para que não possamos desistir tão facilmente, porque o mais importante é esperar, aguentar esperando pela nossa vida criativa, pela nossa solidão, pelo nosso tempo de ser e de fazer, pela nossa própria vida. Esperemos, pois, a promessa da natureza selvagem é a seguinte: depois do inverno, sempre vai haver a primavera. Então, por isso, a importância da espera. E logo no finalzinho, ela coloca fatos aqui muito importantes. Ela diz que o mais importante de se aprender com essa história, né, não é só a questão da sobrevivência, né, com essa história aí do patinho feio, é a questão de vicejar, né, de ir além, não só ali manter esse arquétipo ali do sobrevivente, a gente precisa ir além, né? No entanto, vicejar significa agora, né, que você passou ali do tempo das vacas magras, né, vamos nos colocar em situações de exuberância, né, de luz, de nutrição, para prosperar, né? Vicejar com folhas, com flores, com folhas densas, né, pesadas, emaranhadas, é melhor que nos demos nomes, que nos desafiem a crescer como criaturas livres. Isso é vicejar, né? É isso que nos foi destinado, não só sobreviver, mas transcender, vicejar. E eu vou terminar aqui hoje, né, com a leitura bem do finalzinho aqui do capítulo,
né, onde que eu marquei, porque vai nos dar essa noção, né, do que seria vicejar. Vicejar é o nosso destino na Terra. Vicejar não apenas sobreviver, é o nosso direito inato na qualidade de mulheres. Não se encolha nem recue se for chamada de ovelha negra, de indisciplinada, de loba solitária. Quem tem a visão lenta diz que o rebelde é uma praga para a sociedade. No entanto, ficou provado, com o passar dos séculos, que ser diferente significa estar no limite. Significa ser praticamente garantido que essa pessoa vai fazer uma contribuição original, uma contribuição útil e espantosa à sua cultura. Ao procurar conselhos, jamais dê ouvidos aos tímidos de coração. Seja gentil com eles. Cumule-os de bênçãos, tente incentivá-los, mas nunca siga seus conselhos. Se você alguma vez foi chamada de desafiadora, incorrigível, saliente, esperta, insubmissa, indisciplinada, rebelde, você está no caminho certo. A mulher selvagem está por perto. Se você nunca foi chamada de nada disso, ainda é tempo. Ponha em prática a sua mulher selvagem. Andele, insista.